No espaço de 15 dias, 2 pesquisas colocaram o Palácio do Planalto no modo desespero. Primeiro da Quest. Em fevereiro do ano passado, 51% aprovavam o trabalho do presidente Lula. Em dezembro, 52% e agora 47%. Em fevereiro, 46% desaprovavam o trabalho de Lula e agora 49%. Depois do Datafolha. Em junho do ano passado, 36% consideravam o governo Lula ótimo ou bom. Agora, 24%. Os que achavam o governo regular eram 31% em junho, depois 30%, 29% em 2 rodadas e agora 32%. Ruim ou péssimo, 31% e agora 41%. Números que mostram a Lula o patamar mais baixo de popularidade que ele já encarou ao longo dos seus 3 mandatos e que podem colocar em risco projetos de reeleição, seja para o próprio Lula, seja para outro candidato do PT. O discurso oficial segue confiante. As coisas vão acontecer. Por isso que eu não me preocupo com pesquisa. Eu posso dizer para vocês que o dia que eu estiver preocupado com pesquisa, focar uma coletiva para dizer para vocês me preocupei com a pesquisa. Mas na cozinha do governo, o presidente saiu em busca de explicações. Na economia, Lula está preocupado com a comparação de preços de alguns itens base do dia a dia do brasileiro, como é o caso do café, o caso da carne, porque ele teme que no ano que vem, quando o Lula entrar em campanha para a reeleição, o eleitor faça essa comparação entre o antes e o depois do governo dele. E na política. O que aconteceu no domingo? Foi chamada essa reunião, os ministros começaram a passar ali as suas avaliações, fizeram ali os seus diagnósticos e o que prevaleceu é que o principal impacto para a imagem do governo foram medidas que saíram do Ministério da Fazenda, que é comandado por Fernando Haddad. Da redação do G1, eu sou Júlia do Arlibe e o assunto hoje é a pior crise de popularidade de Lula. Neste episódio, eu converso com Felipe Nunes, cientista político e diretor de pesquisa do Instituto Quest. Quinta-feira, 20 de fevereiro. Felipe, diferentes pesquisas, inclusive pesquisas encomendadas pelo próprio governo, mostram que a popularidade do presidente caiu e caiu entre os que o apoiam, entre a base dele tradicional, os mais pobres, as pessoas de escolaridade mais baixa. Você disse num artigo no jornal Folha de São Paulo que a base de Lula está frustrada com ele. Por quê? Nós estamos falando basicamente de um eleitorado que votou em Lula em 22, foi decisivo para ele, né? O Nordeste, as mulheres e os mais pobres. E o que me parece é que esse grupo, né, de eleitores está passando por 2 processos, uma frustração conjuntural e uma outra mais profunda estrutural. Então vou dividir aqui a conversa nesses 2 elementos, né? A dinâmica conjuntural diz respeito à economia, né? Essas pessoas estão sentindo na pele as promessas não entregues pelo governo. O governo prometeu alto, picanha, né? Alimentos. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. E não conseguiu fazer isso chegar de maneira efetiva na mão das pessoas. Então isso está sendo sentido fundamentalmente nesse eleitorado. Essa mudança conjuntural nesse momento está desgastando a relação do governo com sua base. E a cada pesquisa nova, por exemplo, que a Quest publica, a gente vê aumentar o número de pessoas que reclamam de preços, do poder de compra que está reduzindo, né, que está sendo diminuído. Se a gente pegar aqui o IPCA da alimentação, ou seja, a parte do IPCA referente à alimentação, a gente tem aqui como é que esses preços têm se comportado em 2024 e eles são sensivelmente mais altos do que em 2023. O próprio Ministério da Fazenda reconhece que a inflação ela está acima da meta e deve continuar acima da meta em 2025 e 2026. Então essa frustração vem muito desse componente, o primeiro deles, né, conjuntural, mas há outros elementos, como eu disse, estruturais, tenho certeza que a gente vai falar disso hoje também.
Vamos em frente, quero te ouvir sobre eles, então, os estruturais. No caso dos estruturais, Júlia, eu tenho começado a observar sinais de uma mudança um pouco mais profunda, né, que está tornando a vida do governo mais difícil. Eu estou falando basicamente de 2 elementos. O primeiro é que o Lula se elegeu numa coalizão eleitoral de grupos muito diferentes. A única coisa que eles tinham em comum era o medo de que o Bolsonaro continuasse no governo. Ou seja, a vitória do Lula, ela não se dá em torno de uma agenda clara, uma agenda aprovada nas urnas, né? Mas, na verdade, uma eleição que combina grupos diferentes, gente diferente, que rejeitava o Bolsonaro. Qual que é a consequência disso? É que o governo começa 2023 sem uma agenda clara, uma agenda que consiga agradar a todos esses atores ao mesmo tempo. O que isso significa? Qualquer ação que o governo toma, qualquer ação, qualquer agenda proposta pelo governo tende a desagradar um pedaço da sua base, né? O melhor exemplo é pensar assim, a classe DIE que quer mais salário, mais benefícios sociais, e os liberais sociais que querem responsabilidade fiscal. Os dois estão na base que elegeu o Lula em 22, mas a agenda da Fazenda não consegue contemplá-los ao mesmo tempo. Então, isso foi acontecendo ao longo dos últimos 2 anos, foi gerando com o tempo insatisfações que foram virando desaprovação. Então, isso é estrutural no processo político da disputa no Brasil. Eu não acho que a gente pode ignorar isso. Mas, Júlia, tem um segundo elemento que eu queria destacar. E qual seria, então, Felipe? Que é o seguinte, o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil e o aumento da precarização do trabalho. Esses 2 elementos são fundamentais para explicar a mudança de mentalidade. O evangélico brasileiro, que é mais conservador que a média do país, que seguia pela teologia da prosperidade, ou seja, ser bem-sucedido financeiramente, ter uma boa família, ser feliz, passa a ser uma bênção de Deus. Então, o governo começa a ter um competidor forte. Imagina, o governo competindo com Deus. A melhora de vida dessas pessoas, dessa população, Júlia, passa a ser não mais uma conexão com o governo. Passa a ser não do cuidado que o governo tem com elas, mas uma bênção que vem de Deus. Isso corta um elo fundamental de vínculo que é parecido com o dos empreendedores, do novo mercado de trabalho, de individualistas, de uma visão que agora o empreendimento é que tem que prevalecer. Nesse caso, o cidadão quer menos Estado, menos regulação, menos regra, menos imposto, e o Estado é um obstáculo. Olha como essa mudança no mercado de trabalho e uma mudança no campo da religião, que são mudanças estruturais, mudam valores profundos da sociedade brasileira, o que, na minha visão, dificulta muito a forma como o governo vai lidar e vai chegar nessas pessoas. Felipe, me parece que esse ponto é fundamental, porque a aprovação de Lula, ela é pior, inclusive, entre os evangélicos. Embora, se a gente pegar os dados do Datafolha, ela caiu 14% entre os católicos e 5% entre os evangélicos, mas a aprovação dele nesse grupo já é mais frágil, né? E me parece que o governo tem ainda uma dificuldade de fazer uma proposta para esse público, né? O discurso é um discurso ainda antigo, voltado para questões, não estou dizendo que são menos importantes, mas voltado para a discussão de CLT, da reforma trabalhista, enquanto esse público está buscando outra coisa na prática. O discurso que pega essas pessoas é o discurso de consigo enriquecer e não quero o Estado no meu cangote. Exatamente, Júlia. Assim, acho que a grande questão neste caso, dessa compreensão da estrutura, né, dessa mudança estrutural brasileira, é o governo se conectar com esse novo Brasil. Uma pesquisa mostra que a classe média, que hoje representa metade da população brasileira, mudou. Símbolos como o diploma universitário perderam importância e as famílias estão menores. A gente vê que hoje no Brasil há uma maior participação de domicílios não pobres, que seriam essas classes média, média alta e a classe alta, em comparação aos domicílios abaixo da linha da pobreza, nas chamadas classes D e E. Quando o PT começa a perder votos na periferia de São Paulo, vai tentar entender por quê. É porque são pessoas que são empreendedoras, ou seja, informais, que ainda tem a diferença do informal para o empreendedor, mas são informais / empreendedores, acham que o Estado atrapalha e que tudo que ela consegue é graças à família, a Deus. Então é um mundo muito diferente. Os instrumentos utilizados pelo governo do PT de 2003 a 2014 não me parecem mais suficientes para dar conta de produzir
popularidade. É como se o governo estivesse tentando usar instrumentos antigos para uma nova realidade. Ou seja, o campo atual, os eleitores atuais estão de olho em outras ideias, menos Estado, essa ideia que cada um luta por si só e busca o seu resultado positivo. E o governo acha que a solução para produzir popularidade é mais gasto, mais investimento em política social. Políticas essas, Júlia, que estão passando a ser vistas como direitos adquiridos. Não como uma benesse ou um favor que precisa de retribuição eleitoral. Essa mudança, que é um outro gatilho que eu observo nesse mesmo artigo publicado na Folha de São Paulo, eu também acho fundamental como especulação para esse momento do país, que é achar que a gratidão política automática é uma ingenuidade, né? O eleitor está mais crítico, o eleitor está mais exigente, e ele viu nos últimos anos que as inúmeras políticas do governo não foram sustentáveis para produzir um bem-estar de longo prazo. Elas, no máximo, geram benefícios de curto prazo e, no caso do Bolsa Família, nem mesmo o Bolsonaro, havia esse temor, acabou com o Bolsa Família. Pelo contrário, foi no governo dele que houve um aumento ali, junto depois do auxílio emergencial, do novo nome, do Bolsa Família. A caminho do segundo turno e na busca por votos para o presidente Bolsonaro, o governo vai antecipar o pagamento do Auxílio Brasil. Além disso, até o fim de outubro, mais 500 mil famílias vão ser incluídas no programa. Então, na prática, antes da votação, mais de 21 milhões de famílias vão receber esse benefício. De acordo com o secretário, essa será uma missão do novo governo, seja ele qual for, de negociar com o Congresso Nacional uma saída para manter o Auxílio Brasil em R$ 600. Se nem o governo de oposição acaba com esses direitos, por que haveria essa dúvida daqui para frente? Então, essas mudanças estruturais, elas precisam ser compreendidas pelo governo, e eu acho que esse é um dos desafios que estão postos para o governo daqui para frente. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Felipe Nunes. Pelo que você está falando, então, Felipe, inclusive pelo que você escreveu nesse artigo na Folha, a economia ela deixa de ser o motor principal, né, na aprovação ou mesmo na intenção de voto do eleitor. Tinha aquela máxima do James Carville, ou Carville para alguns, né, que era uma espécie de guru do Clinton, que dizia: economia é estúpido. Pelo seu raciocínio agora, conjuntural e estrutural que você nos traz, mesmo que a economia estivesse crescendo para além do que está, isso não significa que o governo seria necessariamente mais bem avaliado? É exatamente isso. E aí, Júlia, já que você fez a citação, né, ao James Carville, americano, a gente acabou de ver um exemplo parecido com esse nos Estados Unidos. O governo Biden chega a uma eleição com crescimento econômico, com taxa de desemprego também muito baixas, como é o caso brasileiro, massa salarial em alta, e não consegue fazer aí, né, nem se candidatar, muito mais aí por questões pessoais, mas não conseguiu fazer a Kamala ser favorita em nenhum momento. Então, eu acho que a melhor maneira de redefinir esse termo, e serve, acho que para outros países, é que não é só a economia, né? Talvez os governos tenham que se preocupar muito com a percepção da economia, né? E aí, Júlia, chamar atenção para um elemento, nas pesquisas que a Quest tem feito, a gente tem visto há algum tempo que mesmo com o PIB crescendo acima das expectativas, mesmo com o desemprego em baixa, mesmo com os programas sociais em alta, né? A gente viu aí o Bolsa Família crescendo, vários outros programas crescendo, gastos, investimentos sociais aumentando aí nos últimos 2 anos, com o preço dos alimentos em alta, bens essenciais subindo, as pessoas percebendo esse aumento, a economia atrapalha. Ela acaba sendo um calcanhar de Aquiles do governo, mas ela não é suficiente para produzir o bem-estar e ser transformado em popularidade. Eu acho que essa é a novidade da política no mundo. No mundo todo há um sentimento antissistema. E no Brasil isso se repete. E esse sentimento antissistema no Brasil cresce, por exemplo, quando a população tem visto nos últimos dias o crescimento enorme do crime organizado. Quando a população vê esses escândalos das emendas parlamentares. E a perda de confiança nas instituições gera a perda de confiança no governo. E isso tem muito a ver com o quê? Com as expectativas criadas pelo governo, e aí não dá para ignorar, né, Júlia? Você vai se lembrar que a campanha do Lula era a campanha do Brasil ser feliz de novo, né? Era para comer picanha.
o próprio candidato criou expectativas palpáveis. Quando o cidadão, o eleitor, olha para os itens básicos da cesta básica e não consegue consumi-los, a culpa é imediata. Então tem um problema de expectativa, mas tem um outro, que é o problema de que as pessoas estão mais críticas, elas olham para os governos com um nível de exigência muito maior, porque elas reconhecem que eles, governos de direita e de esquerda, não têm sido capazes de produzir esse bem-estar, essas promessas de campanha e transformá-las em realidade. Essa mudança de mentalidade, eu acho que complexifica qualquer engenharia de governos. Não é à toa que, de 2020 para cá, das 21 eleições presidenciais que nós tivemos no mundo, na grande maioria delas, né, nesses últimos anos, o incumbente não foi capaz de usar a vantagem da máquina em seu favor. Porque mesmo com resultados econômicos, a população quer mais, está mais crítica e exigindo mais dos seus governantes. Nossa, importantíssimo esse seu raciocínio, Felipe. Inclusive, pegando como exemplo que você mesmo citou os Estados Unidos, né? Como se o poder falasse uma língua ou oferecesse algo que não se encaixa necessariamente no que a população quer, né? Ou os anseios da população não vão ser atingidos pelo que o Estado pode oferecer. É uma discussão muito complexa e muito interessante que você traz. E aí eu coloco uma apuração minha, feita com a Andréa Sadi, de uma reunião que teve na Granja do Torto no domingo para discutir exatamente a popularidade, a queda na popularidade do presidente. E aí nessa reunião estavam vários ministros, menos Haddad. Eles analisaram lá com o presidente Lula as pesquisas encomendadas pelo governo que apontam, assim como a Quest e o Datafolha, a queda na popularidade. Mas as pesquisas dizem que essa queda veio em primeiro lugar por causa da crise das blusinhas, depois por causa do Pix e em terceiro lugar a inflação. E mais, diz que o problema do governo é comunicação, Felipe, porque a população não está sabendo das entregas que o governo está fazendo. Me parece que é sempre um lugar comum de governos acharem que estão conseguindo entregar o que a população quer, só que a população não está sabendo disso. Olha, é curiosa essa apuração, Júlia, por dois motivos. Primeiro, é fato que todo o episódio envolvendo o Pix foi definitivo, né, da mudança da trajetória da aprovação do governo. Eu mostrei no Estúdio I, na Globo News, um estudo que misturou dados de redes sociais, monitoramentos de grupos de WhatsApp, pesquisa de opinião, e que confirma isso. O governo demorou a compreender o tamanho do problema e, ao demorar a compreender, deu respostas equivocadas, respostas essas que, no fim das contas, pareceram, para a maioria dos eleitores, uma resposta equivocada. É como se o governo tivesse errado mais do que acertado. O governo, no fim das contas, desistiu de aumentar a fiscalização da Receita sobre essas operações com Pix, depois de receber críticas e depois também de uma onda de fake news. O governo, nesse episódio, foi derrotado pela desinformação. A medida da Receita Federal, que foi lançada sem explicação, tinha ali como função simplesmente ampliar o controle, na verdade, evitar a sonegação, mas foi completamente engolida pela própria forma como a população leu e recebeu essa notícia. O receio, o medo de que houvesse, sim, uma taxação do Pix e, claro, a oposição explorou esse fato. É óbvio que o Pix foi importante. As blusinhas lá atrás, né, a taxação das blusinhas, como ficou conhecido o episódio, também foi. Mas eu acho que quando o governo faz esse diagnóstico, ele ignora algo maior, né? O Pix, para mim, ele parece, como evento social, Júlia, os 20 centavos que a Dilma enfrentou no seu governo, né? O que foi aquele episódio? Havia uma certa inflamação social, uma certa insatisfação social com várias agendas ao longo do tempo no governo Dilma, até que um episódio é capaz de mudar, né, definitivamente a história do governo. É bom lembrar que Dilma Rousseff tinha, naquele momento, aprovação acima de 70%. Em um mês, essa aprovação despenca que vai para casa dos 30, 40. Ou seja, eu acho que o Pix ele tem uma função social parecida. Haviam reclamações, haviam insatisfações de vários setores da sociedade que votaram em Lula em 22 e que não votaram. Isso foi se somando ao longo do tempo, mas o Pix reúne essas insatisfações, como muita gente, né, foi afetada pela ideia de que poderia haver ali uma taxação em cima do Pix. Criou-se um mal-estar generalizado que destampou aí uma ferida
que estava ali inflamada há um tempo. Eu vejo essa questão do Pix como algo grave por isso, porque é disruptiva, né? Ela muda a trajetória do sentimento das pessoas. Achar que, portanto, é só comunicação, é claro que tem problema de comunicação, mas achar que é só comunicação é ignorar, eu diria, o distanciamento do governo, o descolamento do governo com a velocidade com que a opinião pública funciona e com esses novos valores estruturais que a gente já comentou aqui ao longo do episódio. Para a gente finalizar, então, Felipe, com base em tudo que você nos falou, o diagnóstico que você traz, que aponta para a queda de popularidade, eu coloco a resposta que parte do governo quer dar a isso, além da questão da comunicação, ampliar os gastos e os gastos sociais. O presidente Lula já falou que esse ano vai ser o ano da colheita, esse ano e o ano que vem, 2026. Mas por tudo que a gente ouviu aqui, esse é o remédio que não deve funcionar. Júlia, se essas teses que a gente tem estudado, e obviamente vamos acompanhar ao longo das pesquisas da Quest desse ano, vamos estudar vários desses elementos e mecanismos, se essas teses tiverem sustentação, né, eu diria que apostar única e exclusivamente na economia como solução do problema do governo, de fato será uma medida ineficiente, né? Eu, se pudesse listar 4 elementos, acho que o primeiro problema do governo é político. Tem que encontrar uma agenda que seja capaz de reunir 50% do país escolhendo um lado, né? Isso não é o que acontece hoje. Os militantes de esquerda, os liberais sociais, os empreendedores individuais, a classe DE, os progressistas que compõem a base do governo, hoje estão apontando em direções políticas completamente distintas. O governo precisa fazer uma discussão política, né? E ao fazer essa discussão política, o governo tem que reconstruir as bases no Congresso para discutir com que forças ele vai governar, porque governo é uma coisa, governabilidade é outra. Veja você, Júlia, tem tantos partidos no governo e eu não vejo os partidos defendendo a agenda do governo, embora eles deem governabilidade quando o governo precisa. Isso é um dado importante. E o governo precisa reconstruir essas bases na sociedade, repactuando com uma agenda de 50%. Aí sim tem um esforço de comunicação, que é de voltar a ter credibilidade. O que você diz que vai fazer, a expectativa que você produz tem que se encontrar na realidade e, óbvio, disputar a batalha diária da comunicação de redes. O novo ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, assumiu o cargo e disse que um dos desafios do governo vai ser o combate à desinformação. Pouco mais aí de um mês que o Sidônio Palmeira assumiu a Secretaria de Comunicação Social e o diagnóstico é exatamente esse. O presidente Lula conseguiu ter mais visualizações nas suas páginas, nas suas publicações, etc., mas perdeu em volume de engajamento, ou seja, foram menos comentários, compartilhamentos, curtidas. O Sidônio, ele veio, um dos motivos pelos quais o presidente Lula decidiu trazê-lo era justamente porque o governo estava perdendo a batalha digital. O presidente Lula deixou isso muito claro. E esses dados que a gente levantou mostram que há uma dificuldade, sim, de engajar as pessoas no governo federal. O governo não pode ser analógico, né? A dinâmica de rede social, a dinâmica da formação da opinião pública em bolhas, ela exige do governo um esforço muito maior. Eu disse essa semana na Globo News que parece que a oposição desligou o gabinete do ódio e ligou o gabinete dos memes, né? Eles pegam o tempo inteiro recortes do governo e ficam ali bombardeando justamente para produzir, seja via humor ou mesmo críticas duras, apontamentos negativos do governo. O governo precisa reagir a isso. Então, Júlia, me parece mais complexa a situação. Vamos ver como o governo reage a isso a tempo, claro, né? O bom da política é que sempre há tempo para produzir mudanças. Tem esse elemento final que você nos traz, que é como essa comunicação que já está difícil por questões ali estruturais do que um oferece, o que o outro quer, ela conseguir chegar lá na ponta, sendo que a oposição consegue fazer isso de maneira mais eficiente, com esses cortes, com esse humor que os jovens acabam pegando e consumindo esse discurso. Felipe Nunes, que aula, que honra ter você aqui no assunto. Obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, Júlia. Tava com saudade de fazer o assunto. Que bom que a gente pôde conversar essa semana. Uma semana importante aí de apontamentos para 25. Um abraço para todo mundo. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos.
Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.